Muito bem, vamos continuar então aqui com a implementação do nosso servidor Delphi. Nós ficamos aqui com dois exercícios pendentes, né? Primeiro é tentar otimizar a utilização do dataset dentro do controller. Então nós vamos aí otimizar o controller como um todo. E o segundo é carregar a pessoa com seus objetos vinculados, tá? Antes de tudo, eu gostaria que você assistisse este treinamento aqui, ó, curso RTTI Delphi 2010. A partir dessa versão do Delphi, ou dessa do Delphi 2009, acredito que foi dessa mesmo, houve aí uma melhora na RTTI do Delphi, né? RTTI é o que outras linguagens chamam de reflection, tá? Então, esse treinamento aqui, ele vai mostrar as características do RTTI, desse novo RTTI, e no final nós construímos o início do que seria um ORM, tá bom? Então nós vamos já evoluir esse nosso código do servidor Delphi para ter o strp Phoenix, né? E é importante que você aprenda como funciona o RTTI, tá bom? Então, muito do que foi feito nessa evolução, nesse código que você vai receber agora no repositório, tem a ver com o que é ensinado aqui nesse treinamento, tá? Então, antes de continuar, dá uma parada, né? E assiste primeiramente os vídeos deste treinamento, tá bom? Muito bem, vamos partir então aqui para o nosso código. Veja que eu estou dentro da classe Banco Service e observe que eu comentei o código que nós estávamos utilizando para inserir, atualizar e excluir. Esse código está comentado, tá? O método consultar lista, ele agora chama um método getQuery, tá? Então veja que anteriormente eu tinha aqui um SQL, select all from banco, daí eu instanciava a query, passava a conexão para a query, abria a query com o SQL que estava definido aqui e retornava o conteúdo dessa query como um object list, né? Esse código aqui faz parte do MVC Framework que a gente está utilizando aqui. Então eu substituí tudo isso aqui, ó, por um outro método chamado getQuery. Mesma coisa acontece no consultar lista pelo filtro. Eu tenho novamente o SQL aqui em cima e tenho um getQuery. No consultar objeto também tenho o getQuery. Então quem é esse cara? Quem é esse getQuery? O nosso banco service, você sabe que ele herda de service base, né? Então nós vamos abrir aqui o service base. Anteriormente o nosso service base ele continha apenas o fDataModule e o getDataModule, né? Agora nós temos esses demais métodos aqui, tá? Esse primeiro, esse getQuery, ele tem muito a ver com o que nós colocamos aqui, ó, otimizar a utilização do dataset dentro do controller, tá? E no nosso caso aqui é dentro do service, né? Muito bem. O que é que faz esse getQuery? Ele recebe uma string SQL, né? Então lá do service nós definimos a string primeiro, aqui, ó, ou select all from tabela, ou select all from tabela com um filtro, ou select all from tabela com um filtro, que no caso aqui é o filtro do ID, ou seja, para selecionar só um objeto, e todos eles chamam o getQuery passando o SQL, tá? getQuery passando o SQL, getQuery passando esse SQL. O que o getQuery vai fazer é instanciar a query, definir a conexão, abrir e retornar a query. Então, lá no getQuery, olha, ele primeiramente instancia a query, define a conexão, abre a query e retorna ela para quem chamou, tá? Então, esse código que estava sendo repetido, ó, nesses três métodos, no consultar lista por filtro e no consultar objeto, né, nós deixamos de repeti-lo, porque agora nós estamos pegando a query daqui, tá?
Nesse primeiro caso, eu pego a query aqui, e como eu já tenho uma query aqui, porque o retorno desse método é uma query, ó, eu aproveito e já converto essa query para uma lista de objetos. Tá? Isso estava sendo feito em 2 passos aqui. Ó, né? Eu abro a query, depois é que eu converto ela para uma lista de objetos. Aqui eu faço tudo de uma vez só. Tá? Pego a query, passando o SQL para ela. Quando eu pego essa query aqui, ela já retorna aberta, né? Já tem um result set. Eu converto esse result set para uma lista de objetos. E essa lista de objetos eu já atribuo a result, que é uma lista de objetos do tipo banco aqui. Eu vou deixar esse código por enquanto no repositório, que é para você comparar, tá? Mas com o tempo nós vamos excluir isso daqui. Provavelmente no próximo commit, depois desse agora, né, nós vamos excluir esse código, tá bom? Então a mesma lógica é feita aqui, ó. Get query, passo o SQL, já converta a query para uma lista de objetos. No caso do consultar objeto, eu apenas pego a query, tá? Quando eu pego a query, ela já retorna aberta para mim. Nesse caso, ela vai retornar aberta para mim, provavelmente com um registro, caso esse ID seja válido. Então aqui eu verifico, ó, a query, ela está no final do arquivo ou não? Tá? Então se o resultado aqui for positivo, ou seja, se houver um registro, se não tiver no final do arquivo, end of file, né, significa isso daqui, então eu retorno a query como um objeto, não como um objeto, uma lista de objetos, aqui como um objeto, né? Porque aqui eu estou constando apenas um objeto e o retorno é um objeto apenas, e não uma lista de objetos, como nós estamos vendo aqui em cima, tá? Se não, né, caso esse ID tenha sido passado de forma inválida, eu retorno new para quem chamou, tá? Então tá aí. Dessa maneira, nós otimizamos a utilização do dataset dentro do controle, no nosso caso aqui dentro do service, né? Nós falamos controle aqui porque nessa época estávamos utilizando ainda o REST-DW. Aí nós alteramos para o MVC Framework, que se tornou bem melhor para a implementação do nosso web service aqui, tá? Muito bem, mas continuando, né? Nós ainda não sabemos por que eu comentei esse código aqui, ó, tá? Esse código aqui, nós fizemos algo parecido em banco agência service, né? Que eu já até removi, não se encontra mais aqui. Mas quando eu cheguei em pessoa service, aí a coisa começou a se complicar um pouquinho. Porque além do insert, update e delete da pessoa, eu teria que definir o insert, o delete e o update da pessoa física, pessoa jurídica, pessoa contato, pessoa endereço e pessoa telefone. Então, se alguém olhasse para esse código, ia pensar, meu Deus, está meio esquisito isso daqui, tá? Então, nós tomamos um outro rumo, né? E você está percebendo que nós estamos subindo degrau a degrau, tá? Para que você vá aprendendo paulatinamente, passo a passo, né? Qual foi esse outro rumo que nós tomamos? Aí ele tem tudo a ver com o que é ensinado aqui, ó, tá? Você lembra que em determinado momento, vou retornar aqui para o banco service, eu mostrei para você como é que funciona essa questão do custom command, né? Como é que ele funciona aqui, no caso do MVC Framework, tá? Ele pega esse update SQL, define a conexão dele, daí ele define o insert SQL dele, que seria esse cara aqui, ó. Ok? Daí ele tem que alterar esses parâmetros aqui por valores, né? Como é que ele faz para alterar no MVC Framework esses parâmetros por valores? Ele chama esse método aqui, ó, objeto para parâmetros, tá? Daí ele passa os parâmetros desse command, passa o objeto e passa um prefixo aqui, né? Então ele vai atrás desses prefixos new aqui, ó, e substitui cada parâmetro desse com o que tem dentro do objeto, se baseando nas anotações que foram colocadas no modelo. Aqui no modelo banco, ele vai atrás dessas anotações aqui, ó, MVC column attributes, ok?
e ele começa a preencher os parâmetros de acordo, tá? Muito bem. Bom, a primeira coisa que ficou esquisito, né, é em relação à pessoa, é porque pessoas são 6 tabelas. Tem a pessoa física, pessoa jurídica, a tabela principal, né, daí as tabelas pessoa física e pessoa jurídica, e as listas, pessoa endereço, pessoa telefone e pessoa contato. Então, nós teríamos que fazer esse código aqui, ó, para cada uma dessas 6 tabelas. Não ia ficar muito legal. Visivelmente já não ia ficar legal, tá? Mesmo que nós quiséssemos evitar a utilização de RTTI, né, o nosso colega já está utilizando o RTTI aqui, ó. Tá? Então, se for para utilizar RTTI, vamos utilizar de uma maneira melhor, mais inteligente no nosso caso. Ele forneceu essa opção para a gente, serviu para banco, serviu para banco agência, mas em pessoa o código não ficou muito legal. Além disso, houve um outro problema. Quando nós utilizamos esse command, esse cara aqui, ó, não tem como eu saber qual é o último ID que foi inserido no banco de dados, ok? Então, quando eu insiro uma pessoa, eu preciso saber qual é o ID dessa pessoa para atribuir esse ID para a pessoa física, né? Então, deixa eu mostrar aqui a tabela pessoa. Acabei de inserir uma pessoa aqui. O novo ID, vamos dizer que seja 6. Eu preciso saber qual é o ID, o novo ID da pessoa, para eu inserir os contatos com o ID pessoa igual a 6 aqui, ó, tá? No entanto, com esse cara aqui, não tem como fazer isso. Você vai ver que no exemplo dele, né, nesse exemplo que nós inclusive aproveitamos aqui, nesse articles CRUD, tá? Ele consegue pegar o ID de volta porque ele está utilizando o Firebird. E o Firebird tem essa opção de você inserir e já retornar o ID que foi inserido. Mas eu não tenho isso no MySQL, ok? Tudo isso então me levou a implementar alguns métodos no Service Base. Que métodos foram esses? São esses métodos aqui, ó. Inserir base, alterar base, excluir base e excluir filho. Para esses métodos eu passo um objeto, passo o nome da tabela e em alguns casos, no caso do excluir filho, eu passo o ID, passo a tabela e passo o campo, tá? Então no caso do inserir e do alterar, passo o objeto e o nome da tabela. No caso do excluir, eu passo o ID que eu quero excluir e a tabela. E no caso do excluir filho, eu passo o ID que eu quero excluir, a tabela que eu quero excluir e o campo que faz o join lá para eu poder excluir todos os filhos, tá? Então, se você começar a analisar esses métodos aqui, né, eu não vou explicar eles passo a passo, porque eles são mostrados passo a passo nesse treinamento. Né? Nós construímos um pequeno ORM aqui e tem tudo a ver com o que está implementado aqui, tá? Mas o que vai acontecer aqui é que ele vai montar um código SQL, no caso do inserir, ele vai montar um código de inserção, tá? Ele vai utilizar o attribute do MVC Framework, o MVC Column Attribute, esse aqui, ó. Tá? Então ele vai atrás desses atributos para montar o código de inserção. E no final das contas, né, eu já fiz aqui o código para o Firebird e para o MySQL, tá? No caso do Firebird ele vai retornar o ID, no caso do MySQL ele também vai retornar o último ID inserido, tá? E com isso, né, eu consigo inserir os filhos dessa tabela, tá? No caso do alterar, eu passo o objeto, passo a tabela, então eu já começo aqui, ó, montando a consulta update tabela que eu passei ali. Ele vai fazer então via RTTI um laço em todos os atributos da entidade em questão para montar o update, ok? Depois que ele monta o update, ele executa esse update e pronto, ele retorna o número de registros que foi afetado, tá? O excluir, ele recebe o ID e recebe a tabela, daí ele monta a consulta, ó, delete from tabela, query ID igual ao ID que foi passado, então, exclui os dados de uma tabela, né? No excluir filho, eu passo o ID, passo a tabela e passo um campo. Então, a consulta será delete from tabela, query campo, igual ao ID. Né? Então, por exemplo, eu quero excluir todos os endereços da pessoa 3. Então, eu passo para cá 3,
pessoa e endereço e o campo ID pessoa. Então ele vai excluir de pessoa e endereço todo mundo onde ID pessoa é igual a 3. Tá? Então ele consegue excluir todos os registros filhos de determinada tabela, tá bom? Muito bem. Não entendeu ainda como tudo isso funciona? Retorne e assista esse treinamento, caso você não tenha assistido ainda, porque ele é feito passo a passo aqui. Tudo é explicado sobre o RTTI e no final a gente faz exatamente o ORM. Né? É esse código que você está vendo aqui, ó, é o código que está dentro desse treinamento, tá? Pronto, com isso, olha só como é que ficou os nossos métodos aqui em banco service. Ó. O método inserir, que nós fazemos toda essa comédia aqui, ele ficou assim. Primeiro eu valido a inserção, que já era um código, um comando que já tinha, né? Mas eu simplesmente chamo o inserir base. Inserir base, passo o banco, o objeto, e passo o nome da tabela. E pronto, ele retorna aqui para mim o ID, o último ID que foi inserido. No alterar, validar a alteração nós já tínhamos. O que é que eu faço então? Chamo o alterar base, passando o objeto e passando o nome da tabela. E ele retorna aqui o número de registros que foram alterados, tá? No excluir, excluir base, passo o ID do banco que foi passado para cá como parâmetro e passo o nome da tabela. Eu deixei o outro código aqui ainda, né? Para que você compare, né, e veja como ficou, como nós evoluímos já um pouco mais, né? Até que o nosso sistema, nosso servidor aqui esteja aí pronto para a produção, tá? Por conta então dessa alteração, nós também fizemos uma melhoria no controller. Deixa eu mostrar para você o banco controller. E essas alterações que eu estou mostrando valem para o banco agência. E já já nós vamos chegar no pessoa, porque o pessoa tem mais coisas, né? Tem as tabelas agregadas, os objetos agregados, tá? Então aqui no banco, né, no controller do banco, aqui no consultar lista, ele já está retornando o que deve retornar mesmo. Consultar objeto também. Agora no inserir, nós estamos retornando aqui o objeto que foi inserido. Na verdade tem dois renders aqui, né? Nós temos que utilizar apenas esse primeiro, tá? Então ele vai retornar aqui, olha, o objeto que foi inserido. Nós estávamos retornando uma mensagem, né? Objeto inserido com sucesso, mas não estava muito legal. Nos outros servidores nós retornamos o objeto inserido. Então aqui nós passamos a retornar o objeto inserido também, tá? Deixa eu dar uma olhada no inserir do banco agência. Trazer isso para cá. Acabei alterando aqui inadvertidamente. Nós temos que primeiramente inserir o banco, né? E depois que ele for inserido, esse objeto aqui vai estar atualizado, tá? E daí nós retornamos, né? Fazemos uma consulta novamente no banco, vai que foi alterado de novo, né? Retornamos aí o objeto devidamente atualizado, tá? No caso do alterar, a mesma coisa, nós estávamos retornando uma mensagem, agora nós estamos retornando o objeto devidamente atualizado através de uma consulta, tá? No caso do excluir, aí sim, nós retornamos uma mensagem informando que o objeto foi excluído com sucesso. Isso vale para o banco, para a agência e para a pessoa, né? Então tá, essas mudanças no controle que eu mostrei no banco valem para o banco agência. E a partir de agora a gente vai começar a analisar a pessoa. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui na pessoa são os modelos, é o modelo, né? São os nossos objetos, nossas classes de modelo, tá? Então vamos abrir aqui a pessoa, primeiramente. Então eu tenho todos os fields que eu tenho na tabela pessoa, defino todos eles aí, pessoa, aqui, todos os campos que eu tenho aqui, eu defino aqui como fields, tá? Só que eu tenho dois relacionamentos 1 para 1, né? Então eu também defino fields para esses relacionamentos, apontando para o objeto que eu desejo. Então eu tenho que ter um objeto pessoa física dentro de pessoa e tenho um objeto pessoa jurídica dentro de pessoa, tá? E no caso de pessoa eu tenho 3 relacionamentos, 1 para muitos. Nesse caso eu crio 3 fields definindo object list, ou lista de objetos do tipo que eu preciso. Então, é uma lista de objetos de pessoa contato,
uma lista de objetos de pessoa e endereço, uma lista de objetos de pessoa telefone, tá? Daí eu tenho esses 3 métodos para validar a inserção, alteração e exclusão. Nós estamos aproveitando esses métodos do exemplo que nós pegamos, né, mas não implementamos nada ainda neles, pode ser que a gente utilize futuramente. Tenho aqui o construtor e o destrutor, nós utilizamos para o banco agência. Daí eu defino todos os atributos para os campos padrões, tá? Isso aqui a gente já havia feito para o banco e para a agência. E aqui embaixo eu tenho os objetos vinculados. Então, para cada field que eu criei aqui em cima, ó, eu crio uma property, tá? Eu não tenho aqui um field F pessoa física, do tipo T pessoa física, eu crio uma property para ele. Pessoa física, do tipo T pessoa física, lê F pessoa física e escreve em F pessoa física. Get F pessoa física, set F pessoa física. Esse aqui é o get do Delphi, esse é o set do Delphi. Mesma coisa eu faço com os demais. Faço para a pessoa física, faço para a lista de pessoa contato, para a lista de pessoa telefone, para a lista de pessoa endereço. Lembrando que para listas eu tenho que definir um object list daquele tipo, tá? Outro detalhe importantíssimo aqui são as anotações. Para objetos simples, eu defino apenas o MVC name as attribute. Esse é o nome que vai aparecer no JSON, tá bom? Para o caso de listas, além do MVC name as attribute, que é o nome que vai aparecer no JSON, eu preciso colocar esse cara, ó, mapper list of. E aí o tipo que eu quero. Esse tem que ser mapeado como uma lista do tipo ter pessoa contato. Esse é mapeado como uma lista do tipo ter pessoa telefone, mesmo tipo que a gente está utilizando aqui, ó, tá? Pessoa contato, pessoa contato, pessoa telefone. E aqui também. Se você não colocar isso aqui, o MVC Framework ele vai gerar uma exceção, tá bom? Feito isso, seus mapeamentos estão 100%. Falta apenas você instanciar os objetos no construtor e destruí-los, liberá-los no destrutor. Tá? Então você cria aqui os objetos e as listas e destrói os objetos e as listas no destrutor. E pronto, a classe pessoa está ok. Vamos ver como é que ficam as outras classes, as classes agregadas. Por exemplo, pessoa física. Como é que ela fica? Você define todos os fields, tá? Veja que não tem um objeto pessoa definido aqui, ok? Definir todas as propriedades referentes aos fields. E aqui não precisa de ter, você não precisa colocar construtor e destrutor, tá? Você não precisa fazer como nas outras linguagens, um mapeamento inverso, né? Nós temos um mapeamento aqui, one-to-one. Precisamos ter um mapeamento one-to-one aqui desse lado? Não. Pessoa jurídica. Nós temos lá em pessoa um mapeamento one-to-one para pessoa jurídica, mas a gente não precisa ter um mapeamento one-to-one aqui em pessoa jurídica. Eu não preciso definir um objeto pessoa aqui dentro, tá? Pessoa contato. Tenho só os campos de pessoa contato aqui. Eu preciso ter um mapeamento aqui many to one, porque de pessoa para pessoa contato é um relacionamento one to many. E em determinadas linguagens, né, lá no Java, no C Sharp, no PHP e no Node, eu preciso colocar o mapeamento inverso aqui, many to one. Não é necessário fazer isso aqui no Delphi, não tem necessidade, tá? Então basta você definir os fields e as properties e tá valendo. Mesma coisa vale para pessoa endereço, pessoa telefone, né? E mesma coisa vale para pessoa endereço. Tá? Bem simples, né? De se fazer. Então essa é a nossa parte de modelo. Modelo está 100%. Controller. Como é que fica o pessoa controller? A mesma coisa que eu mostrei para você em relação ali ao banco, tá? Essa parte de consultar lista é igual que nós já definimos, né, para banco e banco agência. Consultar objeto também. Inserir, nós temos agora essa diferença, que nós estamos renderizando e mandando o objeto para o cliente. No alterar também, depois que eu altero, eu renderizo e mando o objeto para o cliente. Veja que esse controle não quer nem saber o que está acontecendo com os objetos filhos aí, né? Está lidando apenas com o objeto pai. Quem vai lidar com os objetos filhos é o serviço, tá bom? Excluir,
Depois que ele exclui, ele apenas renderiza a mensagem informando que o objeto foi excluído com sucesso. Então agora vem a parte que poderia ser a parte mais complicada se nós não tivéssemos definido os métodos do nosso serviço base. Né? Inserir base, alterar base, excluir filho. Isso vai nos ajudar muito no nosso projeto. Vamos observar então o Pessoa Service, como é que ele ficou. Primeiro passo então, importar todo mundo aqui em cima, né? Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa contato, pessoa telefone, pessoa endereço, tá? Daí, você já viu que em Banco Agência Service, eu tive que implementar os métodos anexar objetos vinculados. Eu expliquei isso na videoaula anterior, né? Porque eu tenho que vincular aqui no caso de Banco Agência Service, o banco ou na agência que foi consultada ou na lista de agências que foram consultadas. A mesma coisa acontece no Pessoa Service, tá? Eu tenho um anexar objetos vinculados. Sendo que no caso do banco, né, do Banco Agência, eu vinculo apenas o objeto banco. No caso do Pessoa, eu vinculo a pessoa física, vinculo a pessoa jurídica, vinculo a lista de contatos, a lista de telefones e a lista de endereços, tá? Lembrando, né, que o anexar objetos vinculados, na videoaula anterior que eu mostrei aqui como fazer para o Banco Agência Service, ele estava implementado de uma maneira ligeiramente diferente. No caso aqui do consultar lista, o result que eu estou mandando para anexar objetos vinculados é uma lista de agências, tá? No caso do consultar objeto, o result que eu estou mandando é um objeto apenas. Por conta disso é que eu tenho dois métodos anexar objetos vinculados. Um deles recebe um objeto, o outro recebe uma lista, ok? Só que eu estava, né, na implementação anterior, nós executávamos o mesmo código, era um código bem parecido um com o outro, tá? Aí nós fizemos aqui uma melhoria, ok? Primeiramente, vamos analisar o que acontece se eu chamar o método anexar objetos vinculados mandando uma lista, tá? Então, eu mandei uma lista para o anexar objetos vinculados. Ele vai cair, então, nesse método aqui, ó, que está esperando uma lista como parâmetro, né? Ele vai, então, fazer um laço, ok? Para cada agência que tiver dentro dessa lista, ele chama o outro método anexar objetos vinculados passando um objeto. Então, de dentro desse método, agora a gente vai chamar esse outro aqui, tá? Então, ele vai varrer a lista e para cada objeto que ele encontrar nessa lista, ele chama esse outro método para anexar o objeto, né, o objeto vinculado ao objeto que ele está passando aqui. Nesse caso, ele está vinculando o banco para cada agência que ele está passando, tá? Então, no lugar de nós implementarmos isso aqui duas vezes, né, nós fomos um pouquinho mais inteligentes e chamamos um método a partir do outro. Agora, se ele estiver no método consultar objeto, aí sim ele vai chamar diretamente esse método aqui, ó. Tá? Ele simplesmente faz a consulta, anexa o objeto e pronto, tá valendo, tá bom? Então também teve essa pequena alteração no Banco Agência Service e o Pessoa Service já seguiu esse mesmo roteiro. Se eu mandar uma lista, então a lista ela chama o método de cima para cada item dentro da lista, né? Ele chama o método anexar objetos vinculados, passando um objeto, vai cair nesse cara aqui, daí ele adiciona a pessoa física, adiciona a pessoa jurídica, adiciona o contato, adiciona o telefone e adiciona o endereço. Ok? Muito bem. Daí vem o método consultar lista, a gente já conhece, consultar lista filtro valor, nós já conhecemos, consultar objeto também já conhecemos. Método inserir. Vamos dar uma olhada no método inserir do banco. Vamos ver como é que ele funciona. Banco Service, está aqui ele. Olha só como é que é o método inserir do banco. Ele é só isso. Ó. Inserir base, passa o objeto e passa a tabela. No Pessoa Service, eu também tenho esse inserir base. Ó. Inserir base, passa o objeto, passa a tabela. Só que no caso da pessoa eu tenho objetos agregados. É daí que é o que eu faço. Logo depois que eu insiro o objeto base. Quando eu passo dessa linha aqui, a pessoa já está no banco de dados. E eu já tenho o último ID.
Daí eu começo a inserir os objetos agregados. Eu verifico se o CPF da pessoa física que está nessa pessoa aqui, ó, é diferente de vazio. Se for, eu adiciono o ID que foi inserido no banco de dados ao ID da pessoa vinculada à pessoa física e depois eu chamo de novo o inserir base, passando agora a pessoa física vinculada a essa pessoa e a tabela pessoa física. Mesma coisa eu faço para a pessoa jurídica. Sendo que pessoa jurídica, eu verifico se o CNPJ é diferente de vazio. Adiciono o ID, que foi agora inserido no banco de dados, o último ID, para o ID pessoa da pessoa jurídica e mando inserir a pessoa jurídica no banco de dados, passando a pessoa jurídica como tabela. No caso da pessoa lista contato, da lista pessoa contato, eu faço um laço, né, para todos os contatos dentro de lista contato, eu atribuo o ID no ID do contato e mando inserir o contato em pessoa contato. Telefone é a mesma coisa e endereço é a mesma coisa, tá? Método alterar, como é que ele fica? Vamos dar uma olhada no banco primeiro. Método alterar do banco é só chamar o alterar base. Em pessoa, eu também chamo o alterar base, para primeiro alterar a pessoa. Mas daí eu tenho que sair alterando os objetos filhos. Lembrando que pode ser que um desses objetos filhos esteja sendo inserido e não alterado. Tem esse detalhe, né? Então, primeiramente, eu verifico o ID do objeto filho. Se o ID do objeto filho, nesse caso pessoa física, for maior que 0, eu estou querendo alterar o objeto filho. Se não, eu verifico se o CPF da pessoa física é diferente de vazio, atribuo o ID da pessoa e peço para inserir essa pessoa física, tá? Mesma coisa eu faço para a pessoa jurídica. Se o ID for maior que 0, eu altero. Se não, eu verifico o CNPJ e insiro. Contatos. Se o ID for maior que 0, eu altero o contato. Se não, atribuo o ID da pessoa e insiro o contato. Mesma coisa para o telefone. Se o ID for maior que 0, altero o telefone. Se não, insiro o telefone. E, finalmente, o endereço também é a mesma coisa, tá? Daí vem o excluir, né? No excluir, o que é que eu faço? Eu peço para excluir o filho. Ó. Agora eu chamo o método excluir filho. Lá no banco, eu chamo apenas o método excluir base, porque eu estou trabalhando só com uma tabela, tá? No pessoa, eu peço para ele excluir o filho, passando o ID da pessoa, a tabela de onde eu quero excluir e o campo que faz o relacionamento. Tá? Então ele vai excluir de pessoa física tudo onde o ID da pessoa é igual ao ID que eu estou passando aqui. Ele faz isso para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para a pessoa contato, para a pessoa telefone, para a pessoa endereço. E no final, eu excluo, aí eu chamo o método excluir normal, excluir base, passando a pessoa. Então, primeiro eu excluo os filhos, depois eu excluo o registro da tabela principal, tá? E essa é a minha implementação para pessoa, né? Lembrando que para esse controller funcionar, você tem que abrir aqui o Web Module, e você precisa adicionar o controller aqui, ó. Tá? ADD controller, pessoa controller e inserir a unit aqui também, tá bom? Não esquecer desse detalhe. Pronto, vamos executar e vamos testar o nosso servidor, né? Vou executar. Opa, apareceu um errinho aí. Tá se referindo a uma pessoa física service, né? Foi o primeiro teste que eu fiz aí, quando eu ainda não estava trabalhando com o RTT, com esse service base, tá? Então, eu tentei partir por essa linha de raciocínio, criando serviços para cada uma das classes filhas, mas ia ficar um código muito estranho, muito feio. Então, nós partimos para a implementação desses métodos na classe service base, e ficou bem melhor, tá? Pronto, tirei aquilo ali, deixa eu executar de novo. Aí está em execução. Vamos aqui no Postman. A porta é a 8085, né? Então aqui na 8085, vamos consultar a pessoa. Pronto, ele já retornou aqui para mim a pessoa, com a pessoa física, com a pessoa jurídica nula, porque essa pessoa não tem, essa primeira. Com a lista de contato, lista de telefone, lista de endereço, tem 2. A segunda pessoa é uma pessoa jurídica, aí sim ela veio com a pessoa jurídica, a pessoa física veio nulo. Com a lista de contatos,
A lista de telefone e endereço veio vazio. E aí vai, enfim, ele trouxe todo mundo, né? Vamos agora consultar a pessoa com o ID 1. Pronto, trouxe apenas uma pessoa. Vamos consultar agora uma pessoa com o filtro, onde o nome contém física. Trouxe a pessoa com ID 1. Agora onde o nome contenha jurídica. Trouxe a pessoa com ID 2, tá? Agora vamos tentar inserir uma pessoa. Essa pessoa que eu vou tentar inserir é essa daqui, ó. O nome vai ter PF999, daí ela vai ter, a pessoa jurídica vai subir nulo, ela vai ser uma pessoa física com RG e CPF 999, vai ter uma lista de contatos com um contato, 999, uma lista de endereços com um endereço, também com dados 999, e vai ter uma lista de telefones com um telefone também com o número 999. Analisando no banco de dados, nós temos, cadê a tabela pessoa? Está aqui. Temos até a pessoa de número 5, né? Então vamos lá. Eu vou chamar o post, tentando inserir essa pessoa e vamos ver o que vai acontecer. Pronto, ele inseriu, tá? Inseriu, veja que ele inseriu e já retornou o objeto devidamente preenchido e atualizado aqui, ó. Ok? O que é bem legal. Melhor do que aquela mensagem que a gente retornava. O objeto foi inserido com sucesso, né? Então aqui ele inseriu a pessoa 52, 999, contato vinculado à pessoa 52, endereço vinculado à pessoa 52, pessoa física vinculada à pessoa 52, pessoa jurídica não, pessoa telefone vinculada à pessoa 52. Perfeito. Agora nós vamos fazer um put. Eu vou pegar esse objeto que foi inserido aqui embaixo, vou copiar e vou colar ele no corpo da minha requisição aqui. Tá? Agora eu tenho um objeto 52. Eu vou alterar de 999 para 444, tá? Tanto a pessoa principal, como a pessoa física, como o contato, e o telefone. E o endereço. Perfeito. Então é um put, né? Vou alterar a pessoa de número 52. Mandei. E já retornou para mim aqui o objeto devidamente alterado, ó. Tá? Melhor que aquela mensagem lá que a gente tinha anteriormente, né? E lá no banco de dados, vamos ver o que aconteceu, né? Pessoa 444, contato 444, endereço 444, física 444, jurídica não tem, telefone 444. Finalmente, nosso último teste é excluir a pessoa 52. Mandei. Ele retorna aqui um 200, né? Objeto excluído com sucesso. Se eu vier aqui agora em pessoa, ele não tem mais a pessoa 52 e muito menos os filhos, né? Excluiu todo mundo, tá? Então tá aí. Funcionando, podemos voltar aqui no Trello e marcar esses dois, né, como concluídos, tá? Com isso, o nosso código ali do lado do servidor, ele já está no ponto de nós fazermos o gerador, né? Vamos passar isso aqui para cá, para a linha pronto. E o nosso próximo passo agora é construir o gerador completo, né, do Delphi no lado do servidor, tá? É o que a gente vai fazer a seguir.